Todos, é com grande alegria que nós recebemos cada um de vocês nesta noite belenense, paraense, serena e chuvosa, mas nós que estamos acostumados com esse nosso clima, não desanimamos diante da chuva quando temos uma boa razão, para sair de casa, E hoje à noite nós temos uma boa razão, tivemos uma boa razão para sair de nossas casas. Viemos a este lugar que faz parte, da história da nossa cidade, que acompanha, essa história com seus altos e baixos, com todas as suas nuances, os seus momentos de esplendor, mas também com as suas dificuldades ao longo do percurso. E, junto com o Instituto Histórico Geográfico, nós estamos organizando, do Pará, nós estamos organizando esse segundo ciclo de conferências das Mercês, hoje, com essa ilustre mestra, professora, doutora Maria de Nazaré dos Santos Sarges, que escolheu como tema, assim, que vai nos conduzir ao longo da noite, Antônio Lemos, a memória mediando o presente e o passado. Como eu disse, é uma iniciativa conjunta da Reitoria da Igreja das Mercês e do Instituto Histórico Geográfico, faz parte de uma programação mais ampla que começou dia 22 de março, com a professora Rose Norá, que aqui esteve e nos enriqueceu tanto com a sua conferência sobre a rede de defesa da cidade de Belém, com um particular enfoque no Forte São Pedro Nolasco. E depois teremos outros, dentre os quais alguns aqui presentes, conferencistas que vão nos conduzir sempre por temas de grande interesse, temas de fronteira, como a história, a teologia. Vamos falar do nosso Círio de Nazaré, vamos falar da nossa história econômica, vamos falar de física e fé. Então temos temas muito interessantes aí pela frente, para todos os gostos, Vamos iniciar essa noite, como nós temos o costume, fazendo uma breve oração. No caso, como é tempo de Páscoa, nós vamos cantar um cântico à Virgem, Nossa Senhora das Mercês, que é a padroeira desta casa. Aqueles que quiserem podem ficar de pé e nós vamos entoar esse hino que se encontra aqui, pequenino, do nosso lado direito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Regina Celi, letare, alleluia, quae meruisti portare, alleluia, resurrexi, sicut dixi, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Te confiamos, Nossa Senhora das Mercês, esta noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vejam que a história, podemos nos sentar, ela é apaixonante, Sei que muitos aqui se dedicam a ela até como profissão, mas muitos outros não tiveram esse chamado, de dedicar-se à história como profissão, Mas possivelmente também já se apaixonaram, já se encantaram, já viram as belezas que a história pode nos trazer, mesmo quando ela é trágica. Ela é sempre mestra, ela sempre nos ensina alguma coisa. E eu estava, preparando hoje à tarde
uma introdução para essa conferência que eu espero há tanto tempo, né? Já há muitos meses que eu espero esta conferência, quero aprender muito hoje à noite. E me lembrei, né, como a nossa história da nossa cidade ainda precisa ser aprofundada. Muitos já deixaram as suas contribuições, a professora é uma delas. A gente lembra aqui, por exemplo, a obra de Ernesto Cruz, como é difícil encontrá-la, né? A gente tem que fazer um esforço tremendo, né? E rezar muito para encontrar ainda um volume, né? Por aí, algum sebo da vida, né? Mas também a gente lembra outros que não foram historiadores, mas que deixaram as suas grandes contribuições, como Augusto Meira Filho e outros tantos, né? E aí eu me lembrava das minhas raízes, né? E tive um ascendente, por assim dizer, eu estou bem aqui embaixo, né? Minha mãe, minha avó, meu bisavô, aqui está a minha tataravó e o pai da minha tataravó. Não é que ele foi amigo do Antônio Lemos? Então, vejam como a nossa cidade, apesar de ser grande, ela é pequena, apesar dela ser cosmopolita, ela é um pouco provincial, a nossa cidade querida de Belém. E ele foi, o pai da minha tataravó, né? Esse cidadão aqui, né? Bento José da Silva Santos, ele foi, inclusive, intendente interino quando Antônio Lemos esteve impedido por um pequeno tempo, um breve momento de tempo, e as leis diziam que o vereador, o vogal, da época mais votado, isso em 1899, assumia o lugar do intendente, né? Então vejam que como estudar história nos faz conhecer um pouco mais das nossas raízes, de um modo até familiar e concreto, né? Essa figura está ligada à Casa da Rocinha, lá no Museu Emílio Gueldi, que era a sua casa de verão, por assim dizer, de finais de semana, e ao Palacete Faciola, que, na verdade, deveria se chamar Silva Santos Faciola, né? Pois ele foi construído, na verdade, por ele, e depois teve uma reforma feita pelo seu filho, Bento José da Silva Santos Júnior, para então chegar ao domínio do nosso querido Antônio de Almeida Faciola. Aí, procurando, lendo a história maravilhosa, fui ver algumas afirmações do Antônio Lemos. E não sou eu, é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Federal do Pará, que tem uma página muito interessante. Ela coloca algumas frases do Antônio Lemos que parecem pensadas para o Palacete Faciola. Ou seja, como ele frequentava também o coronel Bento José da Silva Santos, ele conhecia os limites da casa, os limites da arquitetura. E olha o que ele diz aqui. Os 2 quartos... Não, perdão, isso aqui é o site, né? Os 2 quartos contíguos já existentes em 1908 podem estar relacionados ao segundo casamento de Bento pai. Seria um quarto e uma alcova. Inclusive uma alcova baseada nos ditames publicados por Antônio Lemos em seu relatório de 1907. Um compartimento íntimo, iluminado e ventilado. Olha o que Antônio Lemos diz. Também devemos fazer guerra, sem tréguas, ao sistema das alcovas, quentes, anti-higiênicas, onde a temperatura se torna sensivelmente elevada às horas destinadas ao sono de seus moradores. Amigos, negócios à parte, né? Aliás, em parágrafo anterior, Antônio Lemos praticamente descreve a planta térrea do Palacete Silva Santos. É tempo, com efeito, de rompermos de vez com as tradicionais puxadas, ornadas de vidraças tão impróprias de nosso clima
e compostas de dormitórios sem ar nem luz direta, né? Então, são referências interessantes, né? E aí eu termino, já que tem muita gente da área da história, tem uma personagem que a professora conhece muito bem, neta desse coronel, era essa senhora aqui chamada Eni Silva Santos, que, como a professora bem diz no seu livro, que eu quase chamo um clássico, né? Belém, riquezas produzindo a Belle Époque, que todos deveriam ler para conhecer melhor a nossa cidade. Ela recorda que a aristocracia mandava os seus filhos estudarem na Europa, na Inglaterra, em Liverpool, por exemplo. E Eni justamente encarna exatamente esse espírito, né? Os netos dele todos foram estudar fora, na França, na Inglaterra. Ela estuda lá e, voltando, ela faz concurso para ser professora de inglês no ginásio paraense, onde ela vai ser uma grande amiga, né, da professora Anunciada Chaves, que todos nós conhecemos também, né? Então, estudar história é maravilhoso, né? A gente vai aprofundando assim a história e vamos descobrindo melhor quem nós somos, a nossa família, a nossa cidade, e o amor vai crescendo. Esse amor, aprendendo com as lições do passado para não errar mais como antes, vai desejando construir um futuro melhor também, iluminado pelo passado e pelo presente, que é o que nós temos em mãos, como dizia Santa Teresinha. Muito obrigado, professora. Gostaria de... Acho que eu passei aqui demais dos slides, né? Pois é. Não sei por que aconteceu isso. Estamos com um pequeno problema aqui no computador. Vamos rezar uma Ave Maria, ele não estava assim não, até há pouco. Mas eu queria simplesmente dizer um pouquinho do currículo da professora, né? Depois de ter estudado história, feito a graduação, ela fez o seu mestrado, o seu doutorado em Campinas, não foi? E depois fez um pós-doutorado em Barcelona também. E a quantidade das suas obras, dos seus artigos, dos seus livros enriquecem a nossa vida tão carente de testemunhos como o seu. Muito obrigado pela sua carreira intelectual e muito obrigado por ter vindo. Obrigado por nos falar de Antônio Lemos nessa noite. Eu acho que tem algum vírus, porque na hora que eu coloquei o pendrive dela, começou a dar problema. Vamos fazer o seguinte aqui. E agora vai. Agradecendo a todos que são parte de chuva, enfrentando, né? Posso botar isso aqui para poder a gravação ficar boa? Enfrentando esse temporal, que é muito comum na cidade agora, não esmoreceram. Desculpa. Não esmoreceram. Estão aqui conosco nesse templo. Como eu estava dizendo há pouco, que não é um templo só da reza, da oração, é também um templo do saber. É um templo onde também nós podemos nos apropriar de conhecimento. Eu agradeço muito as referências elogiosas do Padre João Paulo, e eu digo a vocês que muitas vezes dizem que eu sou biógrafo do Antônio Lemos. Eu não me considero biógrafo do Antônio Lemos, porque ainda tem muita coisa a desvendar no caminho deste homem, né? Na história
que ele construiu nesta cidade. Eu apenas me dedico a cruzar com a história de Antônio Lemos desde o momento que eu decidi fazer minha dissertação de mestrado, que eu queria ver a cidade embelezada, a cidade belle-époquiana. E claro que não poderia deixar de cruzar com os caminhos de Antônio Lemos. Falar de Belle Époque é falar de Antônio Lemos. Então, eu posso dizer que o Antônio Lemos a cidade é uma representação da figura de Antônio Lemos. Ele é uma figura que é cultuada. Então, fiz o trabalho sobre a cidade e depois no doutorado eu queria estudar os populares na cidade de Belém nesse mesmo período. Só que devido à dificuldade dos documentos, de fontes, né, porque nós historiadores somos empiristas, eu comecei a cruzar muito com Antônio Lemos, as confusões dos populares, as greves, comecei a cruzar muito com ele. E aí cheguei à conclusão, junto com o meu orientador, professor Sidney Chalub, que eu deveria fazer vamos chamar assim, uma biografia de Antônio Lemos. Mas, na verdade, o que eu fiz foi estudar as memórias construídas pelo próprio Lemos e pelas pessoas que viveram a sua época e pelas pessoas que viveram depois de sua época. Foi isso que eu fiz. Então, nesse momento, o Lemos, eu considero ele ser um passado, uma síntese desse passado a ser cultuado. Então, por isso que o título, inclusive, é de uma das subseções que eu discuto, é a memória mediando o presente e o passado. Ou seja, quando a gente quer falar do presente da cidade, nós vamos lá na memória buscar o passado. Então, sempre a memória está mediando esse presente. Sempre. Mas quem é este homem, Antônio José de Lemos, ou como era carinhosamente chamado de Velho Lemos? Quem é este homem que nem paraense era maranhense, um sujeito que chegou aqui na metade do século XIX, é tão falado por gerações e mais gerações, né? Então, eu posso dizer qual é o caminho do mito, né? Então, o caminho do mito, ele pode ser lido assim: ele foi casado com a dona Inês, foi pai do Antônio Pindobuçu, da Maria Guajarina, da Olívia Moema, da Cecília Ierecê, que era uma grande compositora, e do Manuel Tibiriçá. Então, vocês veem que ele deu nome indígena aos seus filhos, né? E o primeiro Pindobuçu ainda foi dono de uma revista chamada A Semana. O Tibiriçá, o último, que chamava também de Manduca, ninguém sabe muito, porque dizem que ele tinha uma doença incurável, por isso que foi construído lá o Retiro de Moema. Há uma especulação na história. Nem o Carlos Roque, que fuçava tudo, conseguiu dizer qual era a doença do último filho. Então ele chega aqui em Belém no ano de 1869. Ele veio para servir como escrevente na Armada, na Marinha brasileira. E foi a partir daí que ele foi tecendo, foi construindo amizades com políticos, como, por exemplo, o doutor Assis, e chegou ao cargo de intendente. Mas neste espaço de tempo, ele foi eleito deputado provincial. E é muito interessante que a gente observa que Antônio Lemos vivia sempre às turras com a igreja.
Ou melhor, com o padre Mâncio, que era vigário da vigia, né? Ó, vejam só, em 1887, ele travou uma briga com o padre Mâncio, porque ele queria mandar, quer dizer, ele apoiava um projeto de construção de um teatro aqui no Largo das Mercês, mas ele tinha que destruir a igreja e uma parte do convento. Foi uma briga boa, aí, e o próprio Partido Liberal apoiava isso, só que o padre Mâncio acabou saindo vencedor. No ano seguinte, lá estava ele de novo, na briga com o padre Mâncio. Dessa vez era por jogos de loteria. O Antônio Lemos, numa hipocrisia que eu considero, era contra os jogos de loteria. Mas o padre Mâncio dizia assim, não, a renda dos jogos vai servir para a gente libertar escravo, vai servir para as obras sociais. Então, essa renda ela vai ser revertida para a população. É uma causa nobre. Só que a briga foi feia aí, por causa disso. Então, ele vivia as turras. E uma das brigas que ele teve, segundo um biógrafo que eu vou citar mais tarde, ele desafiou a igreja, dizendo que ele ia casar com uma professorinha, que ele tinha se apaixonado, de qualquer maneira, sabe? E aí ele dizia, façam desaparecer, porque era mais importante o casamento religioso, né? Façam desaparecer esse registro religioso, porque no civil eu caso quantas vezes quiser. O Lemos era temperamental, ninguém vai me impedir. Então mandou todo mundo para o inferno, né? Papa, padre, bispo, arcebispo, quem mais estivesse aqui. E ele teimava neste casamento. A obra que todo mundo conhece, do Alcide Jurandir, Belém do Grão-Pará, retrata em determinado momento esse seu estilo conquistador, né? De uma pessoa já senil, mas ele, bem, para a época, né? Para a época, mas era muito conquistador. Então, os homens tinham pavor de suas senhoras da Liga Lemista ficarem fazendo as reuniões onde estava o Antônio Lemos. Não era muito confiável o intendente. Muito bem. Aí ele foi também eleito vereador em 89, quer dizer, quando proclama a República ele é vereador, e ele foi eleito 2 vezes senador estadual. Mas o mais importante disso tudo é o Lemos como intendente. Ele foi 5 vezes intendente da capital. Ele se elege no mês de junho, ele assume em dezembro do ano de 1897 e vai até 1911. O Antônio Lemos, hoje eu fico pensando, quando ele renunciou, ele alegava que era por problema da filha doente, né, da musicista, da Cecília Irecê, mas, na verdade, ele queria assim, dar um golpe e voltar nos braços do povo, só que isso não aconteceu, como muitos políticos hoje ainda inventam essa história, né? Isso aqui ainda é recorrente isso. Então, o que eu pensei para falar aqui para vocês? Eu pensei assim, quem construiu essa imagem de Lemos? Aí, na minha pesquisa, eu fui atrás de quem tinha escrito biografia, mas eu também fui muito atrás de fragmentos encontrados em jornais, em revistas, que não são propriamente obras chamadas, registradas como biografia, não. Aí eu fui atrás disso. E nessa minha pesquisa, eu encontrei a mais antiga, foi a do ano de 1904, quer dizer, o Lemos estava no início de sua gestão, que foi escrito por Carlos Dias Fernandes, que era um escritor, muito amigo do Lemos, participava do corpo editorial da província do Pará, né? E o Carlos Dias
Fernandes, ele faz uma biografia muito, muito elogiosa do Lemos. Então, vocês percebam aí, talvez, não dê para vocês lerem muito bem, né, porque está miudinho, mas ele diz assim, como se explica psicologicamente que um homem tão profundamente desiludido dos homens, tão trabalhado por ínfimas aflições incessantes, tantas vezes traído na sua sinceridade e tantas vezes iludido, malgrado a sua profunda experiência da vida, ainda possa tolerar a contingência dos seus semelhantes e ainda mais sorrir com enternecimento e carinho. A construção do Carlos Fernandes é muito interessante porque, na verdade, ele traça assim uma imagem do Lemos olhando a própria fotografia, considerando aquele olhar, né, aquele olhar bondoso. A fotografia representava um homem que tinha todas as qualidades de ser humano. Essa é a primeira que aparece, ela é muito laudatória, e o que eu posso dizer para vocês, que mesmo assim, ela vai servir de inspiração para outros escritos. Aí, o segundo livro, que não é uma biografia propriamente dita, é do... Não, essa evolução política, a queda das oligarquias, na crítica, ensaio de crítica social. É do Valente de Andrade, que vai escrever já lá no final, 1913. O Lemos não era mais, entendeu? Já tinha saído daqui, escorraçado. O Valente de Andrade, ele vai escrever uma biografia totalmente contrária do Carlos Fernandes. Olha, eu vou ler aqui o que ele dizia. Ele se sentia bonito, elegante, rico, querido e popular. Mas era uma pessoa sem grande cultura intelectual, sem profissão liberal. A única garantia de um futuro que ambicionava brilhante era a política. Lendo a ilusão de que era querido, verdadeiramente ilustrado, e o maior político do Norte, como os seus jornais não se cansavam de o proclamar. Ou seja, o Valente de Andrade, ele vai construir um outro personagem, que não é o Lemos, eu diria assim. Mas por que ele fez isso? Porque ele era funcionário da intendência e o Lemos o demitiu. E por isso, quando ele escreve esse livro sobre as oligarquias, ele dá um grande destaque para Lemos, tanto que ele chama de oligarquia lemista. Eu não concordo muito com esse termo de oligarquia que eles consideram na época, sobretudo os sociólogos, mas isso é uma outra história, né? A oligarquia lemista. Então, o Valente de Andrade, ele achava o Lemos uma pessoa muito, muito senhora de si, que tinha um ego, né, muito inflado. E é ele quem vai contar a história da professorinha, né, que ele tinha se apaixonado pela professorinha do interior e queria se separar da dona Inês, de qualquer maneira. E ele ainda relata que houve um jantar íntimo para a professorinha na sua casa, lá na Gentil. Dona Inês chegou, houve um barraco e, segundo o Valente de Andrade, Lemos queria bater na dona Inês e o filho mais velho, Pindobuçu, teria dito: na minha mãe o senhor não bate. Mas eu não encontrei isso em nenhum outro escrito. Gente, foi um trabalho assim que eu fui atrás, até porque
o meu orientador e uma professora que tinha dado aula sobre biografia me exigia, cadê o contraponto disso? Mas não encontrei, não encontrei. E eu fui atrás disso, mas se depreende que por causa, né, desse entrave, dessa briga que eles tiveram, eu não sei, mas de qualquer maneira tem algum fundo de verdade nessa questão, né? Tem um fundo, porque para ele ficar brigando com a igreja, registrando que poderia se casar quantas vezes quiser no civil, não, alguma coisa deve ter acontecido, tá? Bem, aí são as duas biografias assim que consideramos as mais antigas, uma de 1904 e a outra de 1913. Em 1923, vai surgir um livro chamado Carvalhos e Roseiras, de um escritor chamado, que foi até da Academia Brasileira de Letras, presidente da Academia Brasileira de Letras, chamado Humberto de Campos. O Humberto de Campos, neste livro, ele dedicou uma grande parte, né, deste livro a falar do Antônio Lemos, né? Ele era uma pessoa encantada com a figura de Lemos, porque ele dizia como é que um homem desse, que não teve uma instrução adequada, pode ter um espírito tão refinado. E ele achava que o Antônio Lemos era a reencarnação de um Médici, do Luís XIV. Ele era a reencarnação de uma nobreza europeia, que era impossível, mas não é tanto assim também, porque o Lemos estudou no Liceu Maranhense, onde tinham grandes professores, filósofos, né? O Sotero, que era um filósofo, e também um jornalista que que escrevia muito no jornal Timor, não lembro, Timor, não lembro, Lisboa, não sei o que, Lisboa. O Alder depois lembra e fala para nós. Então, ele não teve uma educação ruim, não, porque quando se fala que alguém teve um aprendizado, uma formação no liceu, é porque tinha uma boa formação, né? Então, ele dizia, mas como é que esse homem ele pode ser assim, tão refinado? Então, a gente vai ver que ele vai dizer, olha lá em cima, os homens se repetem nos homens. Alexandre reaparece Napoleão, né? Por que ele entende, por que ele acredita nessa reencarnação? Ele era espírita, né? O Humberto de Campos ou se transformou depois, tanto que em Campinas tem um grande centro espírita chamado Humberto de Campos. E ele acreditava nessa reencarnação. Tem um livro dele que saiu na Bienal de São Paulo, eu acho que 1998 ou 97, nós estávamos em São Paulo e encontramos este livro que estava sendo lançado pelo seu filho, né, Humberto de Campos Filho, e que relatava essa crença, né, na reencarnação. Então, por ele ser espírita, ele acreditava nessa reencarnação. Só que em determinado momento, ele diz, né, que ele reencarna esses homens. É uma pena o cenário onde ele reencarna, ou seja, uma pena que seja aqui na Amazônia, neste cenário, né? Então, o Humberto de Campos, ele vai se tornar um grande divulgador da memória, um reprodutor da memória de Lemos, né? Isso é muito importante. Aí nesse ínterim, né, já que estamos falando de HGP,
surge lá na revista do IHGP, em 1953, no centenário do Lemos, na revista, um escrito do Romeu Marques Maris. E ele também faz louvações a Antônio Lemos. Ele diz, era o que se chamava de um político hábil, um estrategista partidário. Não tirei Maquiavel, quer dizer, não chega tanto, mas era uma pessoa muito hábil na questão de política, né? Então ele diz, o senador Lemos, o velho Lemos, ou simplesmente o velho, o homem mais conhecido e prestimoso do Pará no tempo de seu domínio. Não se falava noutro nome da capital ou interior. No mais recôndito, sendo do seu e para todo mundo, ele era o velho. Né? Então, por isso que quando eu coloquei o título do meu trabalho, este velho era para vir aspeado, porque era um título carinhoso. E diz que era o único senhor que na capital do Pará poderia ter esse título de o velho Lemos. Era, vamos dizer, quase que atribuído a este homem que representava a experiência, a lucidez, que representava tudo o que um gestor deveria ter. Então, como se tratava de um fragmento que eu encontrei, aí trouxe para cá, né, para dizer para vocês que no própria revista do Instituto Histórico, nós já vamos encontrar uma louvação a Antônio Lemos. Pode avançar. Bem, então agora eu chego na década de 60 com o famoso livro do Dalcídio Jurandir, que por sinal tem uma exposição, né? Eu estava lendo hoje lá na Tancredo Neves, né? Sobre o Dalcídio. O Dalcídio é um dos escritores que apaixonante. Eu trabalhei muito, muito com ele. Ele retrata o tempo de Lemos de uma maneira preciosa, né? Então, e ele diz, por que preciosa? Porque ele também, nas falas de seus personagens, ele vai dizendo o que a população falava acerca do Lemos. Por exemplo, o senador, isso se referindo a 1912, quando ele foi escorraçado. Aí ele diz, o senador é que não devia ter se entregado, não, nem se esconder também, que entrasse em sua casa, queimasse o seu jornal, mas antes tinha de passar por cima de seu cadáver. Não fez, e apareceu de pijama, enxovalhado, vaiado, cuspido. Só faltou aparecer de ceroula. Isso eram os correligionários de Lemos, que ele transmite, coloca aqui numa fala, né, de um dos seus personagens. Ou seja, acharam que Lemos foi covarde naquele momento. Mas quem é que vai enfrentar uma turba, né, que está na cidade, já está incendiando tudo, incendiando quiosques, sobraram 4 somente. Incendiando o jornal, né, a província do Pará, que é hoje Instituto Estadual IEP, né, o antigo IEP. E de lá foram seguindo, a turma seguindo até chegar na Gentil, na casa do Antônio Lemos. E aí ele teve que se esconder na casa vizinha, que por sinal era a casa do Virgílio de Mendonça, que era intendente à época. E depois ele foi resgatado, a ironia do destino, né, pelo próprio Laudo Sodré, e foi entregue para o genro dele, para o
que era o Lalor, que era engenheiro, né? Então, vocês veem que essa é uma imagem construída. E a outra é aquilo que eu falei há pouco para vocês. Ele diz que o Virgílio, né, um personagem, nunca esquecerá a mulher repetindo a exclamação do oficial de gabinete do palácio. Este Guajará é o Adriático e o senador é o Doge. Estamos celebrando as núpcias do senador com o Adriático. Era uma festa veneziana em pleno Guajará, com as gaiolas e vaticanos embandeirados. Ou seja, também numa fala de seus personagens, vai dizer que aqui a nossa Baía do Guajará se transformou no Adriático, né? E que ele, agora ele tinha um título de nobreza, né? Era um dote. Isso é muito interessante, né? Ou seja, ele vai colocando, assim, no livro, ele vai construindo uma memória que ele ouviu, né? Quando ele escreveu, ele veio para Belém, escreveu o seu livro, porque ele ouviu. Então ele vai dizendo, olha, o povo tinha essa imagem do senador Lemos. Bem, aí entramos na década de 60. Na década de 60 vai ser inaugurado com um livro chamado Santa Maria de Belém do Grão-Pará, do Leandro Tocantins. Fizemos questão de colocar aqui a capa dos livros, né? São livros esgotados, às vezes se encontra ainda no sebo, mas é muito raro. Então, Leandro Tocantins, eu peguei 2 parágrafos. Quem quiser adquirir melhor compreensão de Belém, terá de se informar da vida e obra de uma figura que se ligou à capital paraense, o intendente Antônio Lemos. Nem sequer apresentava no seu roteiro de vida a clássica viagem à Europa, que era na Amazônia daquela época, o traço distinguir da personalidade. O que é que ele diz? Quem quiser conhecer Belém tem que conhecer Antônio Lemos, porque Belém é Antônio Lemos é Belém. Olha essa fusão de imagem, né, que se faz. Então, ele faz essa imagem considerando, foi um escritor que considerou que Belém, nessa época, vivenciou um período de renascença, né? Então, não é um livro que é uma biografia de Lemos, mas uma grande parte é falado da cidade de Belém. O que Belém tem? Belém tem isso, aquilo, outro. E vai dizendo, mas quem fez tudo isso foi o senador Antônio Lemos. Então, esse texto do Leandro Tocantins, quando a gente lê o livro, a gente percebe que tem algumas semelhanças com o texto, com o que pensava o Humberto de Campos. Então, geralmente, um vai beber alguma coisa no outro, né? Bem, aí chega 1968, o livro Belém Mais Evocações, do Augusto Correia Pinto Filho. Esse Correia Pinto, como nós conhecemos, ele não escreve a biografia de Lemos. Ele tem um capítulo que ele chama Presença de Lemos, né? E ele é um grande defensor da figura de Lemos. Ele diz, não vai ser par de terra que jogarão em sua sepultura, que vão acabar com a imagem, com a memória do velho Lemos. Ele é muito enfático. Quando eu li, melhor dizendo, né, que eu não leio há muito tempo, o Correia Pinto, tem a impressão que ele era uma pessoa muito inflamada, mas eu vou chegar lá adiante, né? Então, e ele é daqueles escritores que tenta amenizar o que se falava mal, do Antônio Lemos. Olha, ele diz, na realidade, atribuíram-lhe atos que nunca praticou.
frases que jamais proferiu, vinganças que nem por sombra concebeu. E mesmo que houvesse cometido um sem número de erros, como político, o que realizou em Belém, como administrador, dava-lhe direito ao amor público e restrito e perene. É o que a gente chama hoje passar pano, né? Quer dizer, não importa que ele tenha feito tudo isso, não importa que ele tenha mandado destruir barracas que estavam enfeiando aqui o centro da cidade, né? Não importa que ele tenha mandado os fiscais recolher as roupas das lavadeiras, né, coitadinha, que deixavam no coradouro. Não importa que ele tenha obrigado as pessoas a comprarem latas para acondicionar o lixo. E o grande problema não era não era os moradores comprar, é que roubavam as latas. E aí o jornal ficava falando o que os pobres moradores da cidade compravam, mas roubavam. Como é que eles iam ficar comprando lata de uma empresa que era uma exploração só? Todo mundo sabe que as empresas daqui de lixo, de recolhimento de lixo, de tudo, eram concessões. O Lemos fez muitas concessões a seus amigos. Então, vejam só, e é um escrito que exalta, que torna a figura de Lemos, como ele diz, um programa administrativo. O que é que ele quer dizer com isso? Quiser saber da gestão da cidade nesse período, vão consultar o Antônio Lemos. Pois bem, o próximo é um livro muito conhecido do Carlos Roque, Antônio Lemos, sua época, História Política do Pará. Olha, esse livro está aí, a gente pode dizer, é uma biografia do Lemos, mas eu vou lhe dizer que quando eu li o Carlos Roque, com todo respeito e admiração pela contribuição dele à historiografia local, em determinado momento eu acho que ele fala mais do Lauro Sodré do que do Lemos. E ele procura por quê? Porque ele quer só falar da história política, das brigas políticas, dos lauristas contra os lemistas. E aí, e cadê as outras coisas da figura de Lemos? Então, essa biografia, esse livro do Carlos Roque, ele foi em 1973. Ele disse que ele construiu essa biografia em 2 meses, de outubro até dezembro, ele construiu essa biografia. Porque o prefeito da cidade, o coronel Nélio Lobato, encomendou essa biografia porque os restos mortais do Antônio Lemos iriam chegar à cidade. Então, em 1973, nós estamos vivendo o período militar. E os militares, além das grandes obras, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, Itaipu, além dessas grandes obras, eles começaram também a querer fazer essas homenagens e muitas vezes trazendo restos mortais. Numa maluquice só, como a gente vê, que parece que trazer restos mortais vai resolver alguma coisa, mas um coraçãozinho serve para a gente mostrar aqui. Quem é que quer ver coração de Dom Pedro? Ninguém quer ver coração de Dom Pedro. Mas, na cabeça desses governantes, isso funciona para amenizar, assim, a raiva, do povo. É um ledo engano. Então, eu posso dizer que esta obra do Roque, ele diz assim, olha, apesar de ser uma obra comemorativa, que é o traslado do resto mortais do Antônio Lemos, mas não é, não é a palavra que ele usa, mas é o que estou dizendo, não é uma obra laudatória.
Tá? Em determinado momento, não, porque ele vai mostrar que ele é mais laurista do que lenista, entendeu? Mas ele não deixa também de jogar loas. E ele vai cair no mesmo erro dos biógrafos anteriores, que ele diz que Lemos foi um grande administrador, um grande político, um grande jornalista, um grande homem, como se as pessoas pudessem ser separadas, né? A grande historiadora, a grande mulher, a grande dona de casa. Não é assim, né? O indivíduo, ele é todo, ele é um todo. Então, via dessa maneira. Ora, gente, mas o que seria de Antônio Lemos se não tivesse o respaldo de uma economia pujante da borracha, que o excedente ficava aqui na capital? O que seria de Lemos se não tivesse uma estrutura na província do Pará, de grandes jornalistas, de grandes redatores, editores? O que seria? Né? O que seria Lemos se não se cercasse de grandes figuras, engenheiros, administradores, para levar à frente o seu plano de embelezamento da cidade? Belônia é um deles, né? O Guilde trabalhou na província do Pará. Então, este homem sozinho, ele não fez nada. Desculpem, não fez nada não. Ele não fez quase nada. Ele tinha que ter apoio da sua equipe, das pessoas importantes. E ele fazia questão disso, porque esses homens, essas pessoas, geralmente pertenciam à elite econômica da cidade. Eram pessoas viajadas, né, conheciam a Europa e vinham para cá trazendo as ideias e que ele aceitava de bom grado. Muito bem. Em 1978, nós vamos ter uma outra obra muito interessante, que não é biografia de Lemos também. É uma história, um livro comemorativo, foi lançado em 1973, comemorando o 60º da adesão do Pará, da adesão do Pará à independência. Foi lançado pela universidade em 2 volumes. Até o padre tem esse livro. Eu lhes digo que eu só tenho um volume, não sei do outro, até hoje não achei, né? Então foi uma obra comemorativa, né? O Ernesto Cruz, que era um grande pesquisador, que eu digo que sempre a vantagem do Ernesto Cruz, que ele não escondia onde estavam as fontes. Ele dizia, olha, eu encontrei lá na Torre do Tombo, ele dizia onde encontrar. Mas ele era um historiador do seu tempo, ele era positivista. Então, o que é que ele fala de Lemos? Lemos fez isso, aquilo. Parece assim um catálogo telefônico, né? As obras que representavam a realização do intendente. Então, a gente pode dizer que essa obra, como todas as outras, elas querem marcar a cidade com um estatuto da civilização, né? E eu posso lhe dizer que é um livro que nós lemos muito ainda, vamos atrás dele, mas eu quero voltar um pouquinho ao ano de 1973, né? Que o ano de 1973, além de ter saído a obra do Carlos Roque, os restos mortais do Antônio Lemos foram inumados lá no Palacete Azul, no Palácio Antônio Lemos. E é muito interessante quando esse homem, por isso que o meu livro que eu escrevi, o período dele é 1869 a 1973. Aí pergunto, mas tudo isso? Claro que não, né? Eu não iria pesquisar todo esse período, seria uma longa duração, não. É porque eu digo que ele chegou a Belém 2 vezes. A primeira em 1869, quando ele chega aqui como escrevente da Armada. Em 1973, quando ele chega aqui em Pó, né? Em Pó. Então, ele
ele volta para a cidade. E o meu orientador, quando fez o prefácio, ele brincou muito, porque eu conto no livro, né, que havia aqui em Belém, os antigos contavam muito da alma penada do Antônio Lemos. Diziam que em frente ao bosque, né, que no bosque ele se reunia e determinada hora fechava os portões e lá tinha uma grande festa, como se fosse uma grande festa com as ninfas. Tá? Então, além disso, contavam também que ele andava pela cidade, né? Que ele queria ser igual a menina do táxi, né? Então, que ele andava pela cidade verificando como estava esta cidade que ele havia deixado. Então, tinham muitas histórias acerca do Antônio Lemos. E eu lhes digo que até hoje ainda se contam muitas histórias. O Aldo orientou a Rosa Reis, que foi do MAB, né, hoje era do Bolonha, e a Rosa conta muitas histórias que os guardas lá contam. E aí eu disse, Rosa, foi teu último capítulo, os fantasmas. Aí o Aldo não deixou ela colocar, que era para... Porque nós, paraenses, nós gostamos, né, de ouvir essas histórias, né? Porque são muitas histórias. Não, o Aldo não deixou colocar. Aí eu disse, se fosse me orientando, eu deixava. Então, vejam, que é que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de construções de memórias. O Nélio Lobato, o prefeito à época, que trouxe, né, os restos mortais, ele era coronel, ele era militar, né? Então ele estava muito engajado nesse ideário militar da época. E aí, então, há um eco na cidade. E eu digo que um dos grandes... Nós todos somos responsáveis por esse eco, né? Jornalistas, escritores, historiadores, memorialistas. Mas a imprensa ela tem um grande papel nesse eco. Por quê? Porque ela, até na década de 60, 1960, não, 80, 1885, 86, tinha uma coluna no Liberal, Carta ao Leitor, que de vez em quando lá aparecia carta de moradores reclamando da ausência de Lemos, né? Que a cidade nunca teve um administrador como o Antônio Lemos. Então, há esse eco, esse ethos que paira sobre a cidade. E o Augusto Meira Filho, esse é ótimo, parece que eu vejo o Augusto Meira Filho lá na tribuna. Em 1978, ele resolveu escrever um livro que é de 40 e poucas páginas, intitulado Antônio José de Lemos, Promador de Belém. Por que ele escreveu? Porque o filho do Lauro Sodré, o Emanuel Sodré, deu um depoimento para o Carlos Roque. O Carlos Roque, nessa época, estava escrevendo na província do Pará, nos artigos, e deu um depoimento dizendo que o Lemos era um jardineiro, que o Lemos só sabia fazer jardins. E, além de só saber fazer jardins, vivia endividando a cidade. É verdade. A municipalidade vivia endividada, interna e externamente. Eu diria que até mais externamente. Aí, o nosso historiador, engenheiro, né, Augusto Meira Filho, que foi vereador pela Arena, no tempo da ditadura militar, ele pega a tribuna e depois transforma em livro, dizendo que o Lemos não era jardineiro coisa nenhuma. Isso era uma ofensa. E que se ele gastou, a municipalidade estava endividada, é porque precisava, mas pelo menos ele tinha deixado a cidade preparada para receber asfalto, para ser asfaltada. É isso mesmo, asfalto, fala em asfalto. Mas acho que ele já usava mesmo essa palavra, asfalto. E ele diz que ele estava escrevendo aquele opúsculo,
que era para a juventude, ou seja, era um opúsculo que tinha um sentido pedagógico. Era para a juventude aprender sobre a história desse homem. E para os filhos dele também. Quando fosse ler, soubesse quem era aquele grande homem. Então, ele foi o grande defensor do Antônio Lemos, brigando lá com o filho do Lauro Sodré. E por último, né, colocamos aqui um texto que saiu no dia 17 de dezembro de 1978. Por que esse texto 17 de dezembro? Porque era aniversário dele, 17 de dezembro. Então, 17 de dezembro era uma data magnífica, à toa que o Romeu Mariz escreveu o texto lá na revista DHGP, no dia 17 de dezembro. E esse texto aqui, que está, que eu transcrevi, que Belém começou o século semeando cultura. Lemos, na intendência, daria à cidade foros de metrópole. Aí vai citando, né? Mangueiras, teatro, praças, jardins, né? As livrarias expunham edições francesas, alemãs, italianas, inglesas, a caixa d'água subindo, o grande hotel, a palmeira. Aí ele vai citando todas as realizações e comparando ao grande prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos. Mas aí ele diz no final, a borracha zero, falências e miséria. Belém entrava no carro do abandono e do desinteresse. Nova fase surge na paisagem. Então, essa construção da memória de Lemos, eu posso dizer que ela relampeja, já finalizando, ela relampeja, de vez em quando ela aparece. E ela é apropriada e reelaborada. Por que ela relampeja de vez em quando? É quando há um caos na cidade e aí os moradores se lembram. Eu não digo somente os velhos moradores, porque nós que não vivemos no tempo de Lemos, mas estudamos o tempo de Lemos, nós somos disseminadores dessa memória. Nós cultuamos essa memória. Então, por isso que eu digo que a história do Antônio Lemos não é uma memória política, é uma memória da civilização. É a memória de uma cidade civilizada que se adequou aos parâmetros da civilização bem antes do que o Rio de Janeiro, bem antes do Pereira Passos mandar derrubar tudo, né? E é por essa razão que a palestra de hoje foi com esse título, a memória, né, mediando o passado, mediando o presente, né? E vice-versa. Aí é uma mão dupla, ou seja, nós nos apropriamos dessa memória quando nós achamos que está em algum perigo, né? Às vezes o perigo é da própria identidade nossa, né? Nós queremos ainda ser vistos como moradores de uma cidade que foi conhecida na Europa. E ela foi conhecida não é só porque vinham aqui os negociantes do látex, é porque o Lemos divulgava com seus relatórios, seus álbuns, mandava para a Europa. Então, muitas vezes, se tinha conhecimento de Belém por meio da Europa, né? Que é um caminho muito longo que se fazia para chegar aqui. Então, a marca da civilização desta cidade, desta cidade que tem ainda no seu DNA um resquício de uma civilização europeia, ela precisa desta memória
ser sempre revigorada, sempre exaltada, sempre apropriada, para que nunca esqueçam, como dizia o Correia Pinto, né? Nem que par de terra jogue lá, né, no túmulo, jamais desaparecerá. Então, eu espero nesta noite ter lhes contado alguma coisa e pensado alguma coisa sobre a memória. Muito obrigada.